Então, agora a gente vai para a carreira número 2. Então, se vocês notarem aqui, eu coloquei as flores alternadas. Então, na primeira carreira, eu coloquei cordões de tricô, flores, cordões de tricô, flores, cordões de tricô, e depois eu fui alternando. Então, onde era cordões de tricô, eu coloquei flores, e assim sucessivamente. Então, a nossa próxima carreira aqui, eu vou continuar colocando alternado para dar esse efeito. Então, eu vou fazer agora, começando aqui, ó, vou fazer as 5 primeiras sequências de cordões de tricô. E nesse intervalo aqui, nesses próximos 5 pontos, é que eu vou colocar uma flor, né? Então, como que a gente vai trabalhar no avesso? Pensando nisso, né? Como a gente tem aqui a flor nessa sequência de baixo, nos 5 primeiros pontos, eu vou trabalhar então aqui em cordões de tricô, e a flor eu vou colocar só nos próximos 5 pontos. Lembrando, então, que onde a gente coloca a flor, nós vamos trabalhar sempre em meia no direito e tricô no avesso. E aonde tem cordões de tricô, no direito, eu vou continuar fazendo tricô de cordões de tricô no avesso. Então, como é que vai ficar a nossa carreira número 2? Eu vou fazer um ponto de borda. Depois vou trabalhar 5 meias, 5 tricôs, 5 meias, 5 tricôs até o final, né? Repetindo essa sequência, e no finalzinho, um ponto de borda. Então, repetindo, aqui a gente vai colocar um cordão de tricô, 5 meias, aqui 5 tricôs, 5 meias, 5 tricôs, e assim, né, por diante. Então, aqui é a carreira número 2. Então, a gente vai colocar um ponto de borda. Vou trabalhar 5 meias, que eu quero, né, que o meu lado direito, ele fique com cordões de tricô. Então, vou colocar 5 meias. E os próximos 5 pontos, eu vou fazer todo em tricô, porque eu quero que o meu avesso fique em meia, que é onde eu vou colocar a flor. Certo? Então, eu vou fazer até o final da minha carreira, tá? Então, aqui, ó, 4 mais 1, 5 meias. E os próximos 5 pontos, 5 tricôs, tá? Então, vou fazer isso até o final da minha carreira. Lembrando que o último ponto é o ponto de borda, que eu faço, no caso, em tricô. Bom, a carreira 3 agora, a gente vai fazer toda em meia, tá? Então, ponto de borda, toda em meia, e o último ponto em ponto de borda. Bom, terminei, agora a gente vai pra carreira 4. Então, notem como é que está ficando. Então, aqui eu vou colocar uma flor, né? Intercalando, então, nos cordões de tricô. Então, a carreira 4, a gente vai trabalhar de novo o ponto de borda, e aqui 5 meias, 5 tricôs, 5 meias, 5 tricôs, e assim por diante, até o final da carreira, terminando com o último ponto em ponto de borda. Bom, então eu fiz a carreira 4, né? Agora a gente vai para nossa carreira 5, que é onde a gente começa a fazer o motivo aqui da flor, tá? Então, para isso, eu gosto de trabalhar com uma agulha de crochê, tá? Então, eu usei uma agulha de 2 milímetros, tá? Mas aí fica a critério de cada um, né? Que vocês acharem melhor. Não precisa, não é necessário usar a agulha de crochê, mas eu acho que é mais fácil para poder puxar o fio para fazer as pétalas da flor e o cabo, tá? Então, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Então, nós vamos fazer o quê? Um ponto de borda, 5 meias, porque aqui eu estou fazendo cordões de tricô. Então, eu vou fazer um ponto de borda, que eu tiro o ponto sem fazer em meia, né? Como eu tô fazendo cordões de tricô, que eu não quero pôr flor aqui nos 5 pontos, então, eu vou colocar 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa, falei 5 meias e 5 tricôs, não, gente. É todo em meia, tá? Aqui, porque eu quero que fique em meia aqui nas flores. Só que aqui eu vou puxar o fio. Bom, então aqui eu tenho, né, os 5 pontos que eu quero fazer o motivo da flor. Então, como que a gente vai fazer? Então, eu tenho aqui os próximos 5 pontos, né? E eu vou contar os 3 primeiros aqui, ó, 1, 2, 3. Nesse ponto do meio é onde eu vou puxar o fio para fazer o cabo a pétala da flor, tá? Então, repetindo aqui, ó, nós temos 5 pontos. Do terceiro ponto, eu vou aproximar aqui para vocês, a gente vai puxar o fio por trás, contando aqui a terceira carreira, ó. Então, 1, 2, 3. Nesse pontinho aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha de crochê. O meu fio já está para trás, porque eu estou trabalhando em meia. E vou fazer esse processo aqui, eu vou puxar o fio para frente.
tá? Se você quiser fazer com agulha de tricô, tudo bem, tá? Pode fazer, mas eu prefiro com a de crochê porque ela puxa, dá mais segurança, né, pra fazer esse processo. Então, a gente puxa, né, faz uma laçadinha aqui, ó, e coloca esse fio na agulha, que aí ele vai formar a pétala da flor, tá? Então, vou passar essa laçadinha aqui, né, que eu puxei, e aí agora eu vou trabalhar 4 pontos em meia, normal. Então, 1, 2, 3, 4, né? E aí, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou puxar de novo pra fazer a segunda pétala da flor. Então, eu vou pegar aqui, ó, segunda folha, né, da flor. Vou puxar o fio pra frente no mesmo buraquinho, tá? Que eu já tinha introduzido antes. E vou pegar essa laçadinha e vou colocar na minha agulha. Tá? Então, vocês vão colocar na agulha de vocês aqui, ó. E aí, eu vou fazer o último ponto aqui em meia, que ainda é o do motivo da flor. Certo? E aqui eu vou continuar, então, tudo em meia e vou repetir o processo aqui. Daqui a pouco eu volto a mostrar essa repetição aqui pra vocês. Então, né, eu fiz os próximos 5 pontos aqui em meia também. E agora aqui eu vou colocar de novo, vou fazer o motivo da flor. Então, pra isso, né, novamente, a gente conta aqui os 3 primeiros pontos. No meu terceiro, tá? Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto aqui, ó, pra baixo, vou introduzir a minha agulha de crochê e vou puxar o fio pra frente, laçando, né, pra fazer a folha ali da flor. Tá? Então, eu laço, coloco a minha agulha, vou puxar aqui um pouquinho, ó, vou colocar ele, ele entrou torcido, então, vou colocar ele já na posição corretinha, né? E nós vamos fazer, então, agora 4 meias, e vamos puxar o fio novamente, pra fazer a segunda folhinha da flor. Então, 2, 3, 4, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou puxar no mesmo local aqui, ó. Fica até mais fácil, tá? Depois que a gente puxa uma vez, é o mesmo buraquinho, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Vai puxar o fio por trás aqui, ó. A gente puxa e traz o fio pra frente. Então, vamos colocar aqui no mesmo buraquinho onde eu puxei antes. Pegar meu fio, puxar. Certo? Vou colocar aqui, e aí, eu vou fazer, então, o restante todo em meia, né? Lembrando que o meu último ponto é o ponto de borda. Então, vejam como é que ficou, né, a minha carreira 5, né? Agora, a gente vai pra carreira 6. Como é que é a carreira 6? A gente vai trabalhar de novo, né, aqui 5 meias, no lugar onde eu estou fazendo a flor, 5 tricôs, 5 meias, 5 tricôs. Lembrando, né, que eu vou mostrar um detalhe, que a laçada que eu puxei, eu não vou fazer ela em tricô, eu vou passar o ponto sem fazer, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o quê, ó? Vou pegar um ponto de borda, né? Como aqui eu não tô fazendo flor, são 5 meias, normal. E agora, aonde está a minha flor, tá? Como que eu vou fazer? Vou fazer um tricô, que é o ponto comum, né, normal. Lá no outro lado vai ficar em meia. E aqui, ó, já é a minha laçadinha que eu puxei. Se vocês conseguem ver aqui, ó. Então, esse ponto aqui, eu não trabalho ele, tá? Eu simplesmente passo esse ponto sem fazer pra minha agulha. Tá? Aí, aqui eu vou continuar. Mais um tricô. 1, 2, 3. Aqui de novo, 4. E a minha outra folhinha da flor, né, que era uma laçada, eu vou passar sem fazer. Tá? Aí, aqui, como é cordão de tricô, vou trabalhar 5 meias. E os próximos 5 pontos aqui, que seria onde eu estou fazendo a flor, eu vou fazer em tricô, lembrando, então, que na alça, a alcinha, eu passo sem fazer, tá? Porque é a alcinha, deixa eu ver aqui,
Não, ó, aqui é um tricô mesmo, tá? Então, um tricô. E a alça que eu puxei, né, eu passo sem fazer pra minha agulha. De novo aqui, né, tricô. E assim por diante, tá? No finalzinho aqui, como é cordão de tricô, eu vou trabalhar em meia, 5 meias. E o ponto de borda. Agora, a gente vai pra sétima carreira, né, que é no direito. A gente vai fazer toda em meia. Lembrando só aqui, ó, que a laçadinha, eu vou fazer o ponto junto, tá? Pra gente prender esse fio da folha, né, da flor. Então, aqui eu vou fazer toda essa carreira em meia. Vou começar aqui fazendo o cordão de tricô, quando chegar na flor eu mostro. Então, eu cheguei aqui, ó, tá? Na florzinha, eu já vou fazer aqui, então, esse ponto eu faço um ponto meia, 2 pontos juntos aqui, ó, eu pego por trás, tá? Pra pétala ficar mais bonitinha. Então, a gente faz 2 pontos juntos em meia aqui, ó. E aqui os pontos eu vou trabalhar normal. 1, 2. Esse terceiro aqui, ó, 3, normal. E a outra folhinha eu vou fazer junto com o último ponto da sequência de 5 pontos da flor. Então, vou fazer aqui, ó, pegando por trás, tá? Aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira parte da flor pronta, né? E aí, continuamos fazendo o mesmo processo. 5 meias aqui, e aqui é a mesma coisa. Onde for a laçadinha, eu faço junto com o próximo ponto que está com ela. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que eu tenho o motivo da flor, né? Então, esse ponto aqui eu faço ele junto com o meu primeiro, pegando por trás, aqui. E aí, os próximos pontos normais em meia. Então, eu tenho, ó, um ponto aqui, ó, 1, 2, o terceiro normal. E o quarto ponto aqui, eu vou fazer junto com a minha folha, tá? Pra prender esse fio que eu puxei, tá? E aí, os últimos pontos, eu vou fazer os últimos 5 pontos em meia, mais um ponto de borda. Bom, a carreira 8, ela é bem fácil, bem simples de fazer, vai ser um ponto de borda, 5 meias, 5 tricôs, 5 meias, 5 tricôs, e assim por diante até o final da carreira, tá? Então, ponto de borda é a repetição de 5 meias, 5 tricôs. Então, agora a gente vai para a carreira 9, que nós vamos fazer agora o cabinho da flor, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar toda em meia, só que a gente vai puxar um fiozinho aqui, ó, no terceiro ponto, no mesmo, puxando pelo mesmo orifício que a gente puxou as folhinhas da flor, tá? Então, a carreira é toda em meia, né? Então, vou começar aqui fazendo em meia, o ponto de borda, né? E os meias, quando chegar na flor eu mostro. Então, eu fiz os primeiros 5 pontos em meia, né? Então, a gente chegou aqui, né, na flor. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar 3 pontos em meia, nós vamos puxar o fio e depois os outros 2 últimos pontos em meia, tá? Então, 1, 2, 3 pontos em meia, tá? E agora, eu vou puxar o meu fio pra fazer o cabinho da flor. Então, no mesmo local, vou pegar aqui o fio por trás, vou puxar, tá? Eu vou colocar a mesma coisa lá na minha agulha, tá? Pra formar o cabinho da flor. Então, no terceiro ponto. E aí, eu vou fazer mais 2 pontos. 1, 2. Tá? Então, veja só como é que fica, ó. Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer os 5 pontos em meia e vou repetir o processo aqui na próxima flor. Então, eu fiz os 5 meias, né, do cordão de tricô. E agora, aqui eu vou fazer 3 meias. Então, 1, 2, 3 meias. E aí, eu vou fazer, né, o cabinho da flor, puxando aqui, ó, com a minha agulha de crochê. O fio está pra trás, eu vou puxar, né? E aí, eu vou trazer esse fio pra frente pra fazer aquela laçada, igual eu fiz, né, anteriormente. Então, aqui, ó, eu lacei, né? Estou puxando e vou colocar essa laçadinha lá na minha agulha. E o restante, então, eu vou fazer em meia, tá? Terminar aqui a minha carreira em meia. Então, vejam como é que ficou, tá? Na carreira 9 aqui, ó, após a carreira 9, o cabinho da flor. Então, agora a gente vai trabalhar no avesso, a carreira 10, em que nós vamos fazer 5 meias, 5 tricôs e assim por diante, né? Lembrando aqui que na flor, aonde eu puxei
o cabinho, ou seja, a laçada, eu faço ponto sem fazer, eu passo ponto sem fazer, igual eu fiz naquela carreira com as pétalas, tá? Então, eu vou trabalhar 5 meias, 5 tricôs. Eu fiz os primeiros 5 pontos, né, em meia, que é o cordão de tricô, e agora eu vou fazer aqui, ó, a flor, né, o detalhe da flor aqui no avesso. Então, ó, 1, 2, tô fazendo em tricô, 2, ainda eu faço aqui, ó, esse aqui é o ponto, é a laçadinha, então eu faço sem fazer, passo sem fazer, e 3 tricôs. Então, 1, 2, 3, tá? Então, eu vou ter os meus 5 pontos, né? Mas a minha laçadinha, ela vai ficar solta ainda, porque eu só vou prender na próxima carreira. Aqui, então, 5 meias, terminando aqui, né, os 5 meias. E aí, os próximos 5 pontos seria a minha flor. Então, eu vou trabalhar o quê? Em tricô. Então, 1, 2. Essa aqui é a minha laçada, eu passo sem fazer. E aí, mais 3 tricôs. 1, 2, 3. E os últimos pontos aqui eu vou fazer em meia, né, com ponto de borda em tricô. Bom, agora a gente vai fazer a carreira 11. Nessa carreira a gente vai fazer toda em meia, lembrando, né, de prender aqui a minha laçadinha ao fio, fazendo os 2 pontos juntos. Então, a gente vai começar. Bom, então agora a gente chegou aqui na flor, né, então a gente vai fazer 1, 2 meias. No terceiro meia, eu vou fazer ele junto com a minha laçada, tá? Vou prender esse fio aqui, ó, junto com a laçada, pra fazer o cabo da flor. E depois, em meia. 1, 2. Tá? Aqui eu vou fazer, que são cordões de tricô, né? Então, eu vou fazer em meia, 5 meias. Então, aqui eu fiz, né, 5 meias. E aqui, onde tem a flor, eu vou fazer 1, 2 meias. O meu terceiro meia, eu vou fazer junto com a minha laçada para prender o cabo da flor. Então, aqui, ó, vou fazer junto aqui, prendendo, né? E depois, mais 2 meias. 1, 2. E aí, os últimos 5 pontos, que seriam ainda cordões de tricô, né? Eu vou fazer em meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, o último ponto é o meu ponto de borda, eu faço em tricô, tá? Então, a gente fez, aqui no caso, essa próxima carreira, que é a carreira 11. Agora, a gente vai para a última carreira, que é a carreira 12. Bom, então, é nessa carreira que nós vamos fazer aqui, ó, o botãozinho da flor, tá? Ela é feita no avesso mesmo, tá? Na 12ª carreira. Então, como é que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar aqui o ponto de borda, 5 meias. Onde for a flor, eu vou fazer em tricô, né? Só que aqui tem um detalhezinho que nós vamos ter que fazer uma bola, né? Ou ponto pipoca, para que dê esse efeito aqui, ó, da flor, né? No terceiro ponto aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês a sequência, né? Como é que fica. Então, a gente vai fazer aqui, ó, carreira 12. Um ponto de borda, né? Aí, eu vou fazer os primeiros 5 pontos em meia, porque aqui não tem flor, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Agora, a próxima sequência de 5 pontos, a gente já vai começar a fazer a flor, né? Então, aqui, como é que eu faço? Eu trabalho sempre em tricô. Então, eu vou fazer 1 tricô, 2 tricôs,
E no ponto do meio, que é onde eu prendi o cabinho da flor, é onde eu vou fazer a bolinha, né? Então, como que a gente faz? Esse ponto vai ser trabalhado em meia, tá? Então, vão ser feitos 4 pontos com laçadas no mesmo ponto, para dar esse efeito. Então, como que a gente faz? A gente coloca o fio para trás, vamos pegar aqui o ponto em meia pela alça de trás, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer um ponto em meia aqui, e a gente não tira da agulha, tá? Então, a gente tem o ponto meio, não tira da agulha. Eu vou fazer uma laçada, então, um meia, uma laçada. Aí, eu vou introduzir a agulha de novo, ó, 2 meias. Outra laçada. 3 meias. Mais uma laçada, 4 meias, tá? Então, veja que a gente faz 4 pontos com laçada, sendo que o último ponto a gente não põe laçada, né? No mesmo ponto. Aí, assim, eu vou retirar da agulha. Aí, eu passo o meu fio pra frente, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, 7 pontos em um só. Então, a gente vai passar todos esses pontos pra agulha, no caso, eu passo pra minha agulha direita, né? Vocês vão passar pra agulha esquerda. Então, eu vou passar todos os 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Passei os 7 pontos pra minha agulha aqui, ó. Tá? O ideal é a gente não fazer muito apertado pra não ficar difícil depois de fazer. Como eu fui pra frente. Aí, eu vou pegar agora a minha agulha e vou introduzir nesses 7 pontos que eu coloquei na agulha. Então, vou introduzir aqui, ó, nos 7 pontos. Então, a gente introduz, né, a agulha nos meus 7 pontos aqui com fio pra frente e eu vou fazer um ponto tricô, tá? Um ponto em tricô aqui com 7 pontos juntos. Então, aqui a gente vem, ó, e puxa, faz um ponto. O fio aqui ele soltou. Vou fazer novamente aqui. Introduzindo, então, aqui, ó, a agulha. A gente vai fazer, tem que tomar cuidado para não perder esses pontos. Um tricô normal, tá? Com 7 pontos aqui laçados na agulha. Então, a gente vem e puxa aqui, ó. Aí, eu solto e a bolinha vai pra frente. Aí, os próximos 2 pontos, que ainda é do motivo da flor, eu faço 2 tricôs. Então, olhem só como é que ficou no lado direito, tá? Formou-se essa bolinha aqui, ó, que é a bolinha da flor. Aí, os próximos 5 pontos eu faço normal em meia. Então, a gente tem aqui a próxima flor, né? Então, eu vou fazer 2 tricôs. 1, 2. O terceiro ponto é onde eu vou trabalhar a bolinha, né? Então, eu vou colocar o meu fio pra trás. Vou pegar aqui, ó, o ponto em meia por trás. Vou fazer, então, agora 4 pontos em 1, com laçadas. Então, vou até no centro da agulha. Então, 1, vou repetir, laçada. 2, laçada. Volta aqui, ó, 3, laçada. 4, não faço laçada mais, tiro da agulha, né? Então, aqui eu tenho no total 7 pontos em 1. Aí, eu passo o meu fio pra frente, coloco, então, esses 7 pontos na minha outra agulha. Então, eu tenho aqui, né, os meus 7 pontos na agulha, eu devolvi pra agulha. E aí, eu vou colocar, então, a minha agulha aqui, eu vou fazer todos eles juntos, né, em tricô, com o meu fio pra frente. Então, aqui eu introduzo a agulha em todos os pontos, né? E vou fazer, então, agora um tricô, né, com eles. Então, aqui a gente coloca, dá uma laçada de tricô normal, né? E aí, a gente vai puxar aqui, ó, não pode fazer muito apertado pra não, né? E a bolinha é feita aqui, ó. Aí, os próximos 2 pontos ainda é da flor, eu vou fazer em tricô. 1, 2.
E no finalzinho aqui, como eu tenho, né, um motivo aqui, no motivo não tem flor, eu vou fazer todo em meia, porque eu quero cordões de tricô, né, como resultado final. Então, a gente tem aqui no final, né, as flores, né, que foram feitas agora, ó, que eu acabei de fazer com vocês. Então, esse motivo, ele tem, aqui a sequência aqui são 12 carreiras, né, a gente terminou dessa segunda, e aí a gente retorna, então, a primeira carreira, só que o que a gente vai fazer agora é fazer as flores intercaladas, né, então, aqui onde eu tenho cordões de tricô, eu vou pôr flores aqui cordões de tricô no lugar das flores e assim por diante, fazendo, né, esse efeito aqui intercalado, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, como que é feito esse ponto, que é um ponto bem legal, bem bonito, que fica bem interessante, né, para ser aplicado em qualquer tipo de peça.